Olá, povo de Deus, grata satisfação estarmos juntos nesse nosso ambiente virtual, aqui onde você tem a oportunidade de aprender um pouco mais de teologia. E como você já bem sabe a teologia não é só conhecimento da letra, o conhecimento da tradição, mas ela visa a santificação do povo de Deus, a busca pela comunhão com o Senhor. O conhecimento teológico é a resposta do ser humano a Deus, a resposta desse homem que deseja conhecer mais do Senhor, desse homem que agora, uma vez que ele é salvo, ele busca fazer aquilo que Cristo disse, né? Aprendei de mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então essa é a nossa busca durante todo esse curso, conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, cumprindo assim a palavra dele para as nossas vidas. E hoje, como nós já havíamos conversado, nós vamos estar falando hoje sobre o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, já para garantir para a gente a aula sobre o Evangelho de Marcos. Então, eu convido você para estar nesse momento em reflexão, com a sua Bíblia sempre pronta, para que você possa fazer alguma marcação, alguma análise, porque é sempre importante a gente estar com a palavra de Deus já no ponto para fazermos ali aquela anotação básica que vai servir então de referência para um sermão ou uma aula que você vá ministrar pela frente, ok? Então vamos à nossa guisa já de introdução aqui do Evangelho de Marcos. A importância do Evangelho de Marcos. Esse Evangelho, ele é o menor dos 4 evangelhos, mas nós vemos que o testemunho que Deus deixou para nós da sua palavra, a partir então de 4 narrativas, 4 perspectivas teológicas de suma importância para nós. Nós temos então as 4 perspectivas dos evangelhos, mas com uma unidade extraordinária. Como nós já vimos na aula passada, a importância então de Mateus, de como Mateus cita a Escritura, de como Mateus quer provar que Jesus Cristo é o Messias prometido de Israel. Então, o Evangelho de Marcos, ele vem já com outra abordagem. A abordagem de Marcos já é trazer a convicção de que Cristo é o Filho do homem, o servo sofredor, aquele que sofre pelo seu povo, aquele que se entrega pelo seu povo em resgate de muitos. Então eu quero já começar com você, vendo aqui então o título e a autoria deste evangelho. Então, não há debate quanto ao título do livro, né? Aqui do grego, aqui é katamarkon, que é segundo Marcos. Então, não há debate quanto ao título do livro, uma vez que os mesmos manuscritos mais antigos apresentam este título, katamarkon, embora isso não seja prova definitiva da autoria, já que o texto em si é anônimo, acrescenta peso ao ponto de vista de que João Marcos, aqui nós temos o João Marcos, filho de Maria, uma mulher cristã de proeminência em Jerusalém, conforme Atos 12:2, missionário em treinamento com Paulo, aqui conforme Atos 13:5 e verso 13, primo e ministro associado de Barnabé, como a gente pode ver aqui então nessas referências, companheiro de Paulo em seus últimos anos de ministério e filho espiritual de Pedro. Foi o autor do segundo evangelho sinótico, ok? Então aqui nós temos a autoria, a tradição da igreja cristã sempre creditou o João Marcos, aqui filho de Maria, essa mulher cristã, a autoria deste evangelho. Muita gente já tem discutido, mas para nós é fato já considerado, porque não há muito o que se discutir. A tradição está mais perto do reconhecimento da autoria do que nós que estamos tão distantes. Okay? Então, pessoas que estavam perto lá já apontavam essa autoria. Nós temos aqui evidências internas dos próprios textos da Escritura, que dá para a gente montar esse quebra-cabeça já da possibilidade da autoria marcana. Ok? Então, vamos passar. Então, o propósito do nosso evangelho, o propósito do evangelho de Marcos. Marcos, ele não parece preocupado com questões biográficas. Por exemplo,
Marcos ele não traz o início, a infância de Jesus, ele não traz alguns aspectos que Mateus e Lucas trazem. Ele não está tão preocupado com esses aspectos. O propósito então vai ser outro. Então por isso então que ele tem uma pergunta a ser respondida, e ele então traça essa resposta a partir então de uma narrativa mais focada na entrega do Filho do Homem, Cristo como Filho do Homem que se entrega pelo seu povo. Então por isso então deixa de lado um pouco as narrativas biográficas para partir para este foco narrativo. Ponto importante, por exemplo, é que nós tenhamos bem claro que o passado e a história, elas são coisas distintas, mas estão interligadas. O passado é aquilo que aconteceu, é o fato, é aquilo que aconteceu. E a história é a pergunta do presente a esse passado. A resposta do passado, respondendo ao presente, é a narrativa histórica que nós temos. Então, quando o passado responde à pergunta do presente, nós temos então essa história. Então, Marcos pergunta, Marcos expõe, e nós temos essa narrativa. Então, a exemplo disso, a ausência na sua obra de uma história do nascimento e da infância de Jesus, de maneira como fazem Mateus e Lucas. Ademais, temos gerais e acentuando talvez aqui os capítulos da prisão, do julgamento, crucificação e a ressurreição do Senhor. Os dados cronológicos consignados pelo evangelista não permitem estabelecer com precisão a ordem que ocorrem os acontecimentos. Então, em termos de material biográfico, nós vamos ter então que é comum a Mateus e a Lucas a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição do Senhor. Mas no demais é uma narrativa distintiva, própria e com peso teológico idêntico. O que realmente importa ao evangelista, então, é testificar a pergunta sobre quem é Jesus. A primeira comunidade cristã respondeu com convicção. Então, veja bem, muito importante que durante todo o evangelho de Marcos, ele traça as respostas a partir de acontecimentos que Cristo se manifesta, se impõe ali como o Filho do Homem. Por exemplo, quando por um momento Jesus Cristo vem quando Cristo acalma a tempestade, eles ficam preocupados, eles perguntam o que é isso, né? Ora, porque a autoridade de Jesus sobre o mar, só Deus tinha essa autoridade sobre o mar e sobre a força do caos, porque é o registro de Gênesis. Então, Marcos responde ao leitor dessa forma, trazendo as ações do Filho do Homem. Então, quem tem contato com Cristo, quem tem contato com as ações do Senhor, vai percebendo, ele é Deus, ele age como Deus, ele é o Filho do Homem. Então, Jesus é o Filho de Deus. E fazendo-se eco dessa afirmação de fé, Marcos, trabalhando já bem aqui com você, Marcos inicia a sua mensagem com o enunciado solene, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos é para narrar este foco cristológico da filiação de Deus. Muito importante esse ponto já, para a gente já estar trabalhando aqui a partir do propósito da narrativa de Marcos. Então, o que nós temos então em síntese é que o propósito de Marcos é trazer então as respostas a esta pergunta: quem é o Filho do Homem? Então, vamos agora aos leitores, ao tempo e ao lugar. Com respeito à composição de Marcos, é provável, observa aqui, é provável que teve lugar em Roma, ou talvez na Antioquia, da Síria, antes do ano 70, data em que Jerusalém foi destruída. Não há base cronológica que permita datá-lo com exatidão, com a exatidão que queremos, de forma que alguns historiadores a situam entre 65 e 70, isto é, nos anos que seguiram a perseguição de 64, decretada por Nero. Outros situam a data em torno do ano de 63 e ainda outros os fazem retroceder até a década de 50. Aqui. Os estudiosos estão divididos quanto a esse ponto em termos de data. A nossa data, que nós vamos estar aqui então postulando, e a data que eu assumo,
é esta data aqui, antes até, antes de 65, tá certo? Meados, claro, da década de 50 em diante até 65. Para mim, é aquilo que fica mais claro, tá certo? Ele sendo, então, o evangelho a qual Mateus e Lucas vai expandir. Há quem adote a teoria de que Mateus e Lucas, aliás, de que Marcos e Lucas usam Mateus. Eu fico, então, com essa abordagem e postulo assim, tá certo? Estamos abertos às discussões. A tradição eclesiástica viu neste evangelho, aqui nós temos então aqui claramente, a influência dos ensinamentos de Pedro, de quem Marcos teria sido discípulo. Marcos então foi discípulo de Pedro. Ele pega esses relatos biográficos, na medida que ele os apresenta, ele pega esse relato biográfico, ele traz essa exposição teológica, esse foco teológico, a partir então do discipulado que ele tem com Pedro. Vivendo ali, claro, nas imediações da comunidade cristã, Pedro então traz a sua influência, o seu ensinamento, aqueles então que ficaram em Jerusalém, e após a perseguição à diáspora, né, a dispersão dos judeus, aí então ele sai e Pedro vai até Roma, e aonde ele pode estar compondo ali o seu evangelho, ok? E em princípio foi escrito para leitores de origem gentílica, residentes fora da Palestina. Assim o sugere, entre outras peculiaridades, o fato de que o autor acrescenta à tradução grega expressões cujo original aramaico incorpora ao texto com maior fidelidade, ok? Então é importante observar aqui então que os receptores, os leitores originais, as pessoas da igreja primitiva que receberam este evangelho são leitores de origem gentílica, ou não são judeus, né? Então vamos passar já então para o nosso esboço, que nós vamos seguir aqui do evangelho de Marcos. Nós temos aqui o prólogo, do capítulo 1 até o verso 15. Aí então em seguida nós teremos a pregação de João Batista, aqui do 1.1 e 8. Nós temos o começo do ministério de Jesus. Nós temos aqui a primeira parte dessa narrativa teológica, então mais focalizada, que vai ser então aqui Jesus, o Messias, que vai então aqui do capítulo 1:16 até o 8:30, nesse foco dessa atividade, ok? Então aqui nós temos as atividades e os ensinamentos de Jesus, a proclamação do reino de Deus. Jesus se revela como o Messias, Jesus, o Filho do Homem, já como a segunda parte da narrativa, o anúncio da sua morte, a atividade em Jerusalém e, por último, aqui então, a paixão e a morte e ressurreição do Senhor. Claro, esse é o esboço que nós vamos estar tratando, mais sintético. Outras pessoas poderão então esboçar de outras maneiras, mas aí o bolo de cada um, a pessoa parte do jeito que quer, né? Reparte aí esse bolo. Vamos agora então, para finalizar aqui já esse módulo, essa nossa pequena aula introdutória do Evangelho de Marcos, nós vamos então agora aqui para algumas qualidades ou atividades de Jesus que são importantes dentro do Evangelho de Marcos, né? A primeira, por exemplo, a divindade ou filiação divina. Lembrando que ele trabalha com essa pergunta de quem é o Filho do Homem. Então vamos lá para Marcos 15:39, se você quiser acompanhar. Marcos 15:39. Em Marcos 15:39, nós temos essa proclamação então do centurião. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, a qualidade, a atividade de Jesus Cristo, essa passagem relata então como os leitores, personagens que tiveram contato com Cristo, responderam diante da filiação. Ao ver na crucificação, nós temos aqui então essa afirmação da filiação divina. Outra ênfase importante neste evangelho é aqui Cristo como aquele que batiza com o Espírito Santo. Vamos lá? Acompanhe comigo aí, por favor. Nós já trabalhamos aqui esse texto. Marcos 1:8 já vai trazer assim: eu vos batizo com água,
ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A afirmação de João Batista a respeito de Cristo sendo aquele que traz o Espírito, aquele que batiza com o Espírito Santo. Essa promessa do Antigo Testamento, importantíssima, como sendo o Espírito, a vinda do Espírito, o derramamento do Espírito, como o retorno da presença de Deus a Israel. Então, quando Cristo vem, ele traz a presença de Deus, porque ele é a própria manifestação da Shekinah, a presença do Senhor. E então, aqueles que querem viver debaixo desse senhorio, recebem este batismo com Espírito Santo. Essa é uma ênfase de Marcos muito importante. Então, a identificação aqui com o servo de Yahvé. Esse servo de Yahvé parte daquele texto de Isaías, capítulo 53, como o servo, aquele que se entrega por Israel, aquele que representa Israel, aquele que sofre no lugar de Israel, né? O servo como a identificação com o servo de Yahvé, no 1 e 11, quando diz assim: então foi ouvida uma voz do céu que diz: tu és o meu filho amado em quem em ti me comprazo. Então, Israel era o meu filho. Israel era o meu filho no Antigo Testamento, o primogênito, né? O filho. Agora, Cristo assume a identidade de Israel para reviver o que Israel viveu e assumindo assim a culpa, o pecado, morrendo, se entregando por nós e recebendo a dádiva da vida eterna das mãos de Deus e assim podendo então chamar todos ao arrependimento. Então, aqui ele se identifica com o servo. A identificação com o santo de Isaías. Vamos lá, 1:24. Com o santo de Isaías, que diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei que és o santo de Deus. Então, essa afirmação extraordinária aqui pega nas passagens do Velho Testamento. Então, para o judeu que viveu, que entendeu, que ouviu essa passagem, a identificação de Cristo como o santo de Israel, uma designação dada a Deus. Agora, Cristo se identifica com o Deus de Israel. Aqui, então, já vemos essa questão da qualidade como Deus que ele é, como Filho de Deus. Então, nós temos o 2:10, em que, então, onde ele se revela como aquele que tem a capacidade de perdoar os pecados. Então, 2:10, ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Pronto. Aqui, ele manifesta-se como aquele que perdoa pecados, em virtude da pergunta já dos fariseus: quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, ele se manifesta. Ele é o Senhor Deus que perdoa os pecados. Então, aqui nós temos essa referência, ela é muito importante dentro desse contexto. Então, o próximo tópico aqui, a autoridade sobre a lei e as tradições judaicas. Nós sabemos que, durante muito tempo, os rabinos de Israel, eles criaram para si as suas próprias tradições interpretativas da lei, onde eles tinham os seus próprios entendimentos e também acrescentavam algumas coisas e tiravam algumas coisas. Nós tínhamos uma tradição um pouco mais frouxa, um pouco mais relaxada, e tradições então mais severas. Então, Cristo então, ele tem a autoridade sobre a lei e as tradições judaicas. Vamos lá para o 2:27. No 2:27, nós temos aqui: acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, aqui toda a tradição judaica de interpretação errônea da lei é anulada por Jesus Cristo, porque ele é o portador da verdadeira intenção da lei. Ele mesmo disse em Mateus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Então, aqui ficou claro já para a gente esse ponto em que entrar. Então, a identificação como Filho de Deus, nós já vimos aqui já no 2:11, né? Retomando aqui um pouco. E quando ele então diz 2:10 e 11: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, né? Levanta e anda. Então, é a mesma referência
que nós já tínhamos visto ali, a identificação dele como filho do homem, ok? Então, a identificação com o Messias como filho do Altíssimo, nós vamos ver aqui já essa ênfase também como filho do Altíssimo, no 5 e 7, que vai dizer assim, exclamando com alta voz, que tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormenta. Então, veja bem, quem está lendo aqui esse texto está percebendo a divindade de Jesus Cristo, a filiação dele agora como filho do Altíssimo. O filho do Altíssimo aqui é uma referência a um texto de Daniel, lá no Velho Testamento, para corroborar que a Escritura está se cumprindo diante dos olhos do povo. Então, essa referência aqui de Mateus 5,7. A reivindicação direta de messianidade, nós vamos ver lá no julgamento, lá para aquela referência importante, 14:60, quando ele vai dizer da seguinte forma: ele, porém, guardou silêncio e nada disse ao sacerdote. És tu o Cristo, filho de Deus bendito? Perdão, é o 60, né? Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo: és tu o Cristo? Ele respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo carnoso. Observe o seguinte agora. Isso aqui é muito importante para o Evangelho de Marcos. Durante toda a narrativa de Marcos, ele vem trazendo pessoas que estão percebendo a identificação de que ele é o Messias. Pedro mesmo já havia declarado: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os demônios veem Jesus: olha, tu és o Santo, tu és o Filho do Altíssimo. Então, as pessoas vão percebendo. Um estudioso chamado Werner Kimmel, ele vai dizer que então que é um segredo messiânico de Jesus. Que é o quê? Que Cristo não permite que as pessoas declarem quem ele é publicamente. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos, ele vai se revelar na noite escura do seu julgamento. Ele vai dizer, então, aqui em alto e bom tom: eu sou. Então, você espera até o final do Evangelho de Marcos para perceber a declaração que Marcos faz na construção do ensino de que ele quer declarar: Jesus Cristo é o Messias de Israel. Aleluia. Jesus é o Messias de Israel. Aqui, então, por último, nós temos então as ênfases nas emoções humanas, mostrando que ele é um ser humano, devido a pessoas que desacreditavam que Jesus Cristo era homem. Lá no Evangelho de João, e principalmente nas cartas de João, a primeira carta de João, ele vai trabalhar contra o gnosticismo, contra alguns que desacreditavam a crença, desestimulavam a crença de que Jesus Cristo era Deus encarnado. Então, para finalizar, então, aqui nós temos a posse do conhecimento sobrenatural. Então, aqui eu finalizo para você, então, essa nossa aula, já com esse último slide, e fazendo aqui, então, algumas observações importantes para o Evangelho de Marcos. Estude o Evangelho de Marcos, procure compreender a narrativa, leia e releia. Tenha em mente, então, essa aula, esses pontos importantes, a questão dos leitores originais, aqueles que leram pela primeira vez o texto do Evangelho de Marcos. Tenha sempre em consideração esses tópicos que nós falamos aqui, porque é aquilo que nós vamos encontrar, certo, dentro deste Evangelho. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.